Bem-vindo ao Negócio com Deus. Como ouvir a voz de Deus nas decisões? Essa é a quarta chave para você conseguir abrir os seus ouvidos, o seu coração e a sua alma para entender a voz de Deus. Amém? E qual é essa quarta chave? A paz do Espírito Santo. Uau! Cara, não tem nada que fale mais ao nosso coração de forma mais audível do que a paz do Espírito Santo. Na minha opinião, a melhor forma de ouvir a Deus do que isso. A paz de Deus, a paz do Espírito Santo é como se fosse um sim dele. A ausência da paz, aquela inquietação na alma, é assim, é um não claro. Então, eu quero trazer para você uma reflexão verdadeira hoje sobre como sentir a paz de Deus e entender que é Deus que está falando com você. Muitas vezes você está tentando forçar uma decisão que Deus já disse para você não. Disse um não através da paz que não veio. E você está ali querendo um sim de outra forma, mas o coração apertado, sabendo que está pesado, que não está leve. Meu amigo, se não existe paz do Espírito no seu coração, você precisa entender que Deus já disse não. E que se você tentar um sim, você vai estar caminhando sozinho num caminho onde a principal companhia vai estar em outro lugar. Então, se tiver sem paz no seu coração, não vá. Já é um não de Deus, claro. E como a Bíblia é o nosso guia, eu vou trazer você para a Bíblia agora. Em Colossenses 3, versículo 15, fala assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Ou seja, que a paz de Cristo seja um juiz. O juiz, ele faz o quê? Ele decide, o Senhor não. Ele determina. Então, se você está com algum projeto, com alguma decisão para tomar, com alguma coisa que você vai fazer, deseja fazer, só que sente um aperto no coração, significa que o Espírito Santo está dizendo não, não vá. Não vá porque você vai estar sozinho. E se você for sozinho, quando tiver algum problema, eu vou ter que esperar você voltar. Machucado, ferido, com dores, com traumas, para depois você se reorganizar. Agora, tem um cenário que você está com um projeto, colocou na presença de Deus e sente leveza, sente paz. Quando você fala disso, você vibra por dentro. Isso significa que sim, que você está autorizado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a paz de Deus que está no seu coração está arbitrando favoravelmente essa decisão. Então, a quarta chave ela é importantíssima. Ela não desconsidera as outras que nós já falamos, porque é como se fosse uma continuidade. Eu preciso ter um plano, eu preciso apresentar para Deus, eu preciso ter um momento de silêncio para ouvir a Deus, mas eu também preciso entender que o mover que está aqui dentro, ele está sendo positivo ou negativo, está sendo um sim ou não de Deus para a nossa vida. A paz, ela não é um consolo. Entenda isso. A paz do Espírito Santo na sua vida, ela não é um consolo. Ela te julga, ela autoriza ou ela te freia. Não vamos levar para o caminho da paz por se sentir bem. Vamos levar a paz do Espírito Santo para o caminho de autorização, para o caminho de juiz. Sim ou não. Autoriza ou não autoriza. Ah, não gostei porque não autorizou. Não tem problema. Você está desautorizado a caminhar, mas você tem a presença de quem te desautorizou. Significa que isso não era para a sua vida. Espera, que tem coisa melhor. A Bíblia nos garante que tudo aquilo que acontece na nossa vida é para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você cumpriu as outras chaves, chegou aqui e não sentiu paz, não se frustre, porque é o Espírito Santo falando isso com você. E o mais importante não é o projeto, sim o Deus desse projeto que está com você. Então, guarde o seu coração. Fique em paz, mesmo sem a paz para aquele projeto. Porque o mais importante, eu vou repetir, é o dono do projeto, é o Deus vivo e não o projeto em si. Amém? Ilusão de tomar decisões só porque tudo parece certo. Às vezes você tem um negócio legal, lucrativo, com pessoas boas, de valor, só que não tem paz. Às vezes pode ser uma cilada para a sua vida. Nem sempre aquilo que está tudo certo,
nem sempre aquela porta aberta é algo de Deus para a sua vida. E como entender isso? Vivendo passo a passo e entendendo, discernindo a paz que Deus coloca no seu coração. Você está correndo atrás de oportunidades, meu amigo? Ou você está correndo atrás de ter uma vida com Deus, uma vida de obediência a Deus? Deus, Ele não abençoa oportunistas, Ele não abençoa quem tem pressa para dar certo, Ele abençoa quem sabe honrá-lo e discernir todas as coisas que Ele tem para a sua vida. Então, você quer a bênção de Deus? Tenha um negócio com Ele. Muitas oportunidades vão chegar, muitas oportunidades vão ter que ir embora, mas se você tem um negócio com Ele, Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele é o principal agente nesse negócio, então entenda que oportunidades vão e vêm, mas você vai estar com Ele. A paz do Espírito Santo, ele é um sensor espiritual. Ela não é uma emoção, ela é uma testificação de Deus. Espírito Santo, Jesus e Deus. Se você fez o dever de casa, planejou, apresentou para Deus, teve um momento de silêncio com Ele, passou pelos crivos de valores e princípios bíblicos e agora você está sentindo paz, significa que você tem mais um sim para caminhar. Agora, se você não está sentindo paz, você tem um não, para por aqui, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Não confunda paz de espírito com emoção, com alegria ou com qualquer outra coisa que possa mudar a sua percepção. O Espírito Santo ele é claro e quando ele traz paz verdadeira e perene, algo de longo prazo. Eu quero trazer aqui, quando Deus trouxe para Jonas, por exemplo, que era para ele ir ministrar em uma região e ele desobedeceu com uma inquietude no coração, ou seja, ele não tinha a paz do Espírito. E quando as coisas começaram a dar errado, ele sabia que era com ele. Ou seja, ele estava no caminho até ali. Só que Deus mandou fazer algo que ele não quis. E ele confundiu as emoções próprias, ele confundiu os desejos próprios com a vontade de Deus. Tentou fugir, tentou se esconder. Só que ele teve que cumprir, porque o chamado dele era aquele. E quando as coisas começaram a dar errado para Jonas, ele entendeu e ele entendeu e se reconectou depressa com Deus. Isso foi quando ele começou a ministrar, quando ele começou a executar o projeto que Deus tinha para a vida dele, milagres gigantescos aconteceram naquela cidade. Eu quero trazer aqui um exemplo real. Um amigo meu, ele estava pesquisando uma franquia e conversando tal, ele trouxe a franquia como vários benefícios, estava dentro do negócio, tinha conexão, ele tinha expertise na área e as coisas foram caminhando e a gente sempre falava assim, cara, a gente sempre conversava e estava no mesmo ponto, olha, você já planejou, buscou a franquia, você está orando, você está alinhado com os valores de Deus, agora a pergunta é, essa franquia é o que Deus quer para sua vida? Essa franquia é a forma que Deus vai te prosperar? E ele começou a orar nesse sentido e aconteceu uma coisa muito engraçada. No dia de fechar o contrato, que estava tudo certo já, né? No dia de assinar o contrato com o franqueador mostrou para ele algumas coisas que não estavam convergindo com os princípios dele. Sabe o que ele fez? Ele parou tudo naquele momento. Ele não seguiu com a franquia, mesmo sendo um bom negócio para ele, mesmo sendo um negócio lucrativo. A pessoa que estava do outro lado mostrou que não tinha convergências de princípios, de valores, de tom de voz, de conversa. E isso trouxe para ele uma leveza ao dizer não, eu não quero essa franquia, eu não quero mais seguir, tão grande. E ele continuou o projeto depois, está empreendendo, mas não com aquela franquia. Entenda que quando Deus traz paz no nosso coração, ou é para sim ou é para não. O que importa é que nós precisamos estar conectados com o Deus do negócio. Não simplesmente com o negócio e depois tentar trazer Deus. Inicie da forma certa. Escute Deus para que você não erre nisso. Comece certo, que a possibilidade de você ter sucesso, elas são aumentadas ao longo do caminho. Para finalizar, eu quero trazer aqui mais um ponto sobre a paz do Espírito Santo. A paz do Espírito Santo não é ausência de medo. Ao contrário,
Ela pode até vir com medo, mas com uma convicção de que vai dar certo. Tem momentos da nossa vida que nós queremos avançar, que nós começamos a caminhar e sentimos medo. Só que quando nós temos medo, mas nós temos paz, significa que nós somos autorizados a caminhar. O medo é natural, todos nós temos medos. Os cenários que se desenrolam à nossa frente, muitas vezes desconhecidos, geram medos que muitas vezes estão fora dos nossos planos e nós não fomos capazes de prevê-los. E quando nós estamos ali, envolvidos no projeto, e começam a acontecer coisas que vêm medo, nós não podemos parar aqui e pular do barco. Nós precisamos perguntar para Deus. Nós precisamos perguntar para Deus se o que estamos sentindo no nosso coração realmente é paz, é um sim, ou é uma frustração emocional pelo medo, ou se é um não de Deus. Porque se vier paz, e mesmo eu tendo medo, significa que eu posso seguir e que a bênção vai vir. Se por um acaso esse medo for tão grande ao ponto de me gerar frustração e abafar o que Deus já fez, já mostrou, aquela paz, significa que se você pular do barco nesse momento, você estará sendo indigno do sucesso que Deus tem para a sua vida. Então, sentiu paz, sentiu medo, continua. Deus está com você. Agora, sentiu medo e não sentiu paz, ore, apresente a Deus, traga Deus de novo para perto de você, tente entender o que precisa ser mexido para depois você continuar. Eu quero dizer que Jesus cumpriu um propósito, ele veio para nos salvar. E quando ele estava lá no Getsemane, ele orou da seguinte forma: Deus, se for possível, que passe de mim esse cálice. Jesus estava sofrendo, estava com medo, estava aterrorizado com o que ele estava prevendo sobre o que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim, ele sentiu paz no seu coração porque estava cumprindo um propósito, estava vivendo debaixo da obediência a Deus. E logo após ele falou assim: todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Então Jesus ele se entregou por nós, ele cumpriu um propósito, mesmo com medo, mesmo sentindo dor. O que ele tinha para fazer era maior do que aquela dor momentânea, do que aquele cenário tenebroso momentâneo. Se não fosse isso, eu e você não teríamos a salvação que nós temos hoje. E eu quero agora questionar algumas coisas com você. Tem alguma decisão que você está tentando forçar? Que você está sentindo que não traz paz, ao mesmo tempo você quer ouvir um sim de Deus? Tem alguma coisa assim na sua vida? Você já teve paz nessa decisão? Ou você está sendo movido pela ansiedade com ela? Tem alguma coisa no seu coração que Deus está tentando dizer sim ou não para você, mas você não está querendo ouvir porque você está olhando mais para o que você quer do que para a vontade de Deus na sua vida? Eu quero que você reflita sobre isso, para que você possa ouvir verdadeiramente a voz de Deus e não ser envolvido pelas suas emoções e pelos seus pensamentos. Amém? Eu quero que você feche seus olhos agora e gostaria de fazer uma oração para que você possa se conectar com o Espírito Santo de Deus e para que você consiga viver isso de uma forma incrível na sua vida, sentindo paz e entendendo o que Deus quer para a sua vida. Amém? Se você puder, feche os olhos onde você está e vamos orar. Senhor, eu reconheço que tenho tentado em alguns momentos da minha vida forçar algumas direções. Eu reconheço que em meio aos meus projetos eu vislumbro algumas coisas que em algum momento colocam o Senhor em segundo ou terceiro lugar. Mas eu também reconheço, ó Deus, que a paz que o Senhor traz para o meu coração é mais importante do que qualquer decisão, qualquer negócio, qualquer lucro, qualquer coisa que eu venha fazer. E eu quero te pedir que o Senhor entre no meu coração, na minha mente e me ajude a ser sensível ao seu Espírito e me ajude a ter força suficiente para sentir paz e fazer o que tem que ser feito. Porque muitas vezes as situações se desenrolam de uma forma que sai do controle, ou que eu quero algo mais do que eu já tenho, mas eu não quero, Deus, de forma nenhuma, abrir mão da sua presença para algum projeto. Então, traga a mim hoje força
clareza e determinação para te ouvir, te sentir e obedecer, seja em qual situação for. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus empreendimentos e que você consiga sentir a paz do Espírito Santo e que você consiga ser guiado por ela, independente do cenário que você está. Amém? Se você ficou até aqui comigo e você tem algum amigo que precisa ouvir essa mensagem, caminha para ele, seja a bênção na vida dele, assim como essa palavra foi bênção na sua vida. E se você entendeu que precisa sentir o Espírito Santo, escreve aqui no comentário: a paz do Espírito Santo é a direção que eu preciso seguir. Assim eu vou entender que você esteve até aqui comigo e que você entendeu a palavra do Espírito Santo para a sua vida. Até mais, até o próximo capítulo, até o próximo episódio de Negócio com Deus e vamos juntos aprendendo a ouvir a voz de Deus de forma clara em nossas vidas.